Boa tarde, eu que agradeço a participação, o convite. Bem, meu nome é Vanessa Gomes, eu sou coordenadora de uma equipe de médicos e farmacêuticos no Núcleo de Apoio do Judiciário aqui do Rio de Janeiro. Eu estou nessa função há 10 anos e todo esse tempo me possibilitou assim, um aprendizado, porque lá a gente trabalha muito com a nossa resposta é muito embasada em evidência. Então, todo esse tempo lá me possibilitou, me capacitou para estar falando um pouco sobre como é que a gente pode atuar com prática baseada em evidência, tá? Então, Eu queria começar com uma frase, né? Toda saúde deveria ser pautada em evidência. E aí tem uma coisa contraditória, assim, é muito contraditório a gente falar que hoje a gente tem que discutir, tem que ensinar, né? Saúde baseada em evidência, prática baseada em evidência. Isso é algo que, lá no primeiro dia da faculdade, a gente deveria ter começado a aprender isso lá no primeiro dia da faculdade, todas as áreas da saúde, certo? Então, assim, é muito contraditório no dia de hoje a gente ter que discutir esse tema. É uma coisa tão óbvia, pautar a saúde em evidência, quando a gente tem a evidência, né? Em muitos casos a gente não vai ter a evidência, no caso de doenças raras, é muito difícil encontrar, é difícil fazer estudos, então, realmente, assim, para muitos casos a gente não tem, né? A gente vai, os profissionais vão testando tratamentos, mas em muitos casos a gente tem evidência, né? E ainda mais, assim, acho que com essa pandemia a gente pode ver, a ciência está nos noticiários, todo mundo é cientista, todo mundo consegue, hoje dá opinião sobre ciência, e, enfim, é um tema extremamente importante e muito contraditório. As faculdades e as universidades precisam se estruturar. Eu tenho conhecimento que a faculdade de farmácia não tem nenhuma matéria que fale, que aborde esse tema. Eu sei que algumas faculdades de medicina já têm saúde baseada em evidência, já tem essa matéria. Algumas não têm. Eu recebo lá no meu canal do Instagram estudantes de medicina, assim, completamente perdidos, porque gostam do tema, se interessam pelo tema, e na faculdade não tem. O que eles têm é aula de epidêmio, é aula de metodologia científica, mas de uma forma que eles não conseguem ver a aplicação prática daquilo que eles estão aprendendo. Então, é só uma matéria que a maioria das pessoas acha chata na faculdade, né? A gente não consegue ver a aplicabilidade daquilo na prática clínica, no nosso dia a dia, certo? Então, a gente precisa repensar aí como é que a gente precisa enquadrar isso lá no ensino. Lá no nosso primeiro dia de aula, a gente tem que começar já entendendo isso. E aí, a medicina baseada em evidência, assim, rapidamente um pouquinho da história, o primeiro ensaio clínico data de 1940, e aí ela foi seguindo, e aí em 1990 existiam alguns grupos que estudavam a medicina baseada em evidência, era um grupo de médicos, isso começou na medicina, então por isso inicialmente era medicina baseada em evidência, e aí teve um grupo no Canadá que se destacou. E aí surgiu o termo, né? A partir daí surgiu o termo medicina baseada em evidência, aí surgiu a Cochrane, uma base de revisões sistemáticas, e hoje em dia ela se expandiu para as outras áreas da saúde. Muitos profissionais de físio e nutrição, assim, a gente tem muito profissional de físio e nutrição engajado nesse tema, né? Que trabalham, que praticam, que ensinam saúde baseada em evidência. De farmácia, pessoal que usa mais é quem trabalha com seleção de medicamento, quem trabalha a nível central fazendo avaliação de tecnologias para o Ministério da Saúde. As outras áreas da saúde, já tem pessoas, psicólogos usando, aprendendo. Então, assim, vamos ver um pouquinho o que é. Porque quando a gente fala prática baseada em evidência, o que a maioria das pessoas pensa é estudo científico. Eu preciso pegar a evidência científica e aplicar e pronto. Não é assim. A evidência científica é só um dos pilares da prática baseada em evidência. A gente tem 3 pilares. Não adianta você ter o melhor estudo, ter a melhor evidência, se você não tem o seu julgamento, se você não consegue dar atenção ao seu paciente, ver a preferência do seu paciente para estar implementando aquele resultado. Então, a evidência científica, assim, é um mundo à parte, é a parte que os profissionais têm mais dificuldade, porque a gente não aprendeu isso, a gente precisa sentar, a gente precisa aprender, a gente precisa praticar
tá? Mas, assim, não é só isso. A gente precisa ter o conhecimento do profissional, o julgamento clínico. É ele que vai decidir, é ele que vai ver como aplicar aquela evidência no seu paciente, se cabe aquela evidência no seu paciente, e o paciente também com a história dele, né? A gente tem casos de tratamento que não funcionam porque o paciente não adere ao tratamento. Então, assim, aquele profissional, de repente, ele não levou em consideração as preferências do seu paciente, né? Porque o objetivo principal da saúde baseada em evidência é melhorar a qualidade do tratamento no paciente. Então, ele precisa estar enquadrado, ele precisa estar engajado no tratamento dele, senão é complicado para dar certo. E aí, vamos falar um pouquinho de cada um dos 3 pilares. Evidência científica relevante. Aqui a gente tem um grande problema, assim, eu vejo 3 grandes problemas que a gente tem para a gente conseguir falar, identificar evidência relevante, né? O primeiro, um excesso de informação. Semana passada, quando eu estava fazendo esse slide, eu joguei no PubMed. Rivaroxabana e fibrilação atrial. Vieram 321 estudos, entre revisões sistemáticas e ensaios clínicos. Então, assim, é impossível um profissional que está ali no seu dia a dia, na sua prática, conseguir ler essa quantidade de referências. Não tem como, né? Eu joguei na Cochrane metilfenidato, que é a Ritalina, e vieram 22 revisões sistemáticas. Revisão sistemática é um estudo que não assim, ele leva tempo para você fazer uma avaliação de qualidade, depende da quantidade de estudos que está dentro daquela revisão sistemática, né? Então, assim, não é fácil, você não lê uma revisão sistemática rápida, você não faz uma avaliação dela rápida. Então, assim, não tem como, em 2.800 ensaios clínicos, impossível. Então, assim, o excesso de informação que a gente tem hoje, né? A gente é bombardeado, não só nas bases, né? A gente é bombardeado agora na televisão, no jornal, no Google, em qualquer lugar, no Facebook, em qualquer lugar tem resultado de estudo, tem algum resultado de estudo científico. Então, assim, a gente precisa ter um filtro para saber como identificar, né? Como é que a gente pode fazer uma busca mais apurada para vir uma quantidade de estudos que a gente consiga ler, né? Para a gente conseguir pegar um estudo realmente de qualidade. Porque dentro desses 321 estudos, a maioria são estudos ruins. Então, imagina se sentar para ler 321 estudos e a maioria ser ruim. Então, assim, a gente precisa ter técnicas para conseguir extrair daí, né? Poupar o nosso tempo e a gente conseguir ter uma resposta rápida, né? Porque muitas vezes o profissional está ali com o paciente e ele precisa dar uma resposta, né? De certa maneira rápida. Então, a gente precisa saber lapidar aí essas informações que a gente é bombardeado todo dia. Outro grande problema é a propaganda da indústria farmacêutica. Tá? A gente tem uma propaganda muito pesada da indústria farmacêutica em cima dos profissionais, né? Eu vejo muito com médico, com nutricionista, e a indústria farmacêutica ela é comercial, ela está visando lucro, né? Então, só para ilustrar, de 78 fármacos aprovados pelo FDA em 2002, apenas 17 continham novas substâncias. Tá? E dessas, apenas 7 eram medicamentos novos. O restante eram modificações de moléculas, e aí muda a posologia, então, ao invés de 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. E, assim, esses medicamentos chegam a um valor mais alto do que o que já tem, certo? E aí o benefício que eles trazem não justifica o valor desses medicamentos, né? Então, assim, o profissional tem que estar muito atento em cima da propaganda aí. Muitos profissionais, assim, cedem ao marketing farmacêutico, né? Lá no tribunal, a gente consegue identificar, assim, nesse tempo todo, a gente já identificou algumas vezes casos de prescrições que tinham ali um viés da indústria farmacêutica. O médico estava enviesado ali para passar algo que a indústria farmacêutica estava solicitando para ele, né? Uma vez eu recebi um caso, era de dermato, eram 2 médicos, 2 dermatologistas, um do Rio, acho que o outro era de Búzios, da região dos Lagos, e eram 5 pacientes, um tinha 3, outro tinha 2, e os 5 receituários eram exatamente iguais, era um receituário padronizado. Então, os 5 pacientes tinham os mesmos sintomas, o mesmo quadro, tinham utilizado os mesmos medicamentos pelo mesmo tempo, era tudo padronizado, assim. A gente recebeu isso na mesma semana, então eu peguei um, peguei outro, quando veio o terceiro eu segurei, eu falei, não, isso está estranho. E aí vieram mais 2 ainda.
Então, assim, a gente consegue ver claramente, assim, quando o profissional está ali, ele não está sendo correto na condição do tratamento do paciente. E casos de bomba de insulina também, a gente vê bastante. A maioria dos receituários de bomba de insulina, eles estão padronizados, sabe? Eles são digitalizados e é sempre o mesmo quadro, sempre pedindo os mesmos insumos. É muito parecido, assim, é muito igual. Então, a gente consegue ver que aí tem aí a indústria aí que está agindo por trás desse profissional. E, assim, isso é perigoso, porque o paciente, enquanto o médico está passando medicamentos caros, recém-lançados, porque está sofrendo ali uma influência, o paciente fica sem o seu tratamento. Ele poderia estar fazendo o seu tratamento. Aqui ele fica sem o seu tratamento, esperando muitas vezes uma ação judicial que, de repente, ele nem vai ganhar. Enfim. Outro problema que a gente tem, grande, é que os profissionais, a maioria dos profissionais não sabem realmente metodologia científica, avaliar um estudo. Então, a gente não aprendeu na faculdade. O que a gente aprendeu na faculdade era aquela matéria chata, dada de um jeito chato, que você não sabia como aplicar aquilo na prática. Então, assim, hoje, quando a gente está aqui fora, hoje eu estou aqui fora, eu sei o quanto é importante, mas porque eu sei o que a gente precisa daquilo ali para poder aplicar na prática. Então, quando eu comecei a estudar, eu tive que voltar nos livros, eu tive que pegar a matéria que eu tinha dado na faculdade, porque eu entendi como era importante. Mas a gente entende isso quando está aqui fora, quando a gente já parte para a prática, e a gente entende que a gente precisa daquilo ali. Quando a gente está lá na faculdade, a gente está envolto em outras matérias, outras matérias mais interessantes, que a gente vê prática, a gente vê como é que a gente vai atuar, e a gente acaba deixando de lado, né? Essa matéria que às vezes é epidemia, ou é metodologia científica. Então, assim, esses termos, né? Risco relativo, valor de P, população, desfecho, viés. Então, assim, o profissional precisa saber. Nessa hora, ele tem que sentar, ele tem que estudar e ele vai ter que saber. Ele vai pegar o primeiro artigo, ou ele vai achar que está tudo bom, ou ele não vai entender nada, e aos poucos ele vai indo, né? É só na prática, é na prática diária, ele precisa saber se aquele artigo que ele encontrou tem uma validade interna, tem uma validade externa. Muitas vezes a população que está ali é diferente da população do paciente que ele está atendendo, mas será que não dá para aplicar aquilo ali? Será que esse estudo tem uma validade externa que eu consigo extrapolar esse resultado para outro tipo de paciente, né? Diferente do paciente da população que foi estudada? Então, assim, a metodologia científica, assim, não tem para onde fugir, o profissional precisa saber, o profissional precisa entender para poder estar fazendo essa avaliação. Ou ele vai ter que confiar em outros, né? E a gente vê hoje essa enxurrada de informações, de pessoas falando que um estudo disse isso, um outro estudo disse aquilo, e, enfim, ele como profissional não vai saber, né? A gente teve aí, deixa eu falar mais para frente, sobre o caso da cloroquina. Enfim, tá. E aí, o que a gente, né, diante desse quadro, desses problemas de uma quantidade muito grande de informações, pressão da indústria farmacêutica, não saber, não entender a metodologia dos artigos, né? Qual é o mínimo, assim, bem resumidamente, né? Como é que a gente pode caminhar, os pontos que a gente vai precisar saber para poder estar caminhando aí nesse entendimento, nessa busca aí, saber avaliar um artigo, encontrar evidências que sejam realmente relevantes para o seu dia a dia. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma pergunta adequada. A gente precisa fazer uma pergunta clínica adequada. A gente geralmente usa a estrutura PICO, que é a população, intervenção, controle e desfecho, para montar ali, a gente bota aqui a população, o diabético, é homem, criança, idoso. Então, assim, a gente precisa fazer uma pergunta bem estruturada para a gente poder ir para a base de dados, fazer uma busca e retornar referências que realmente estejam enquadradas dentro da nossa pergunta. Porque, assim, mesmo fazendo isso, quando a gente faz qualquer busca nas bases de dados,
muitos artigos que vêm são artigos que não se referem ao que a gente quer. Mesmo a gente fazendo uma pesquisa bonitinha, certinho, a maioria dos artigos não está dentro do que a gente procura, tá? Então, assim, a gente precisa, quanto mais a gente especificar a nossa pergunta clínica, aí especificar é assim, é homem ou mulher? Aquela intervenção é diferente em homem, mulher, pode ser diferente. Então, eu preciso dizer isso quando eu vou fazer minha busca, se é masculino, feminino, é idoso, é criança, é adulto, é um paciente diabético com neuropatia diabética, é um paciente diabético que tem alguma outra comorbidade, hipertenso. Então, eu preciso pegar esses detalhes do paciente e da intervenção para poder criar uma pergunta clínica que seja adequada, que aí eu vou para a minha base de dados fazer a minha busca. E aí, o importante quando a gente vai fazer a busca, né? Muitos profissionais têm essa dificuldade, como é que eu vou buscar? Eu vou na base de dados, eu coloco lá, né? Bem, você tem a sua pergunta clínica. O medicamento tal é eficaz para doença tal em crianças, né? É bom para a população. Em crianças. E, assim, não é bom a gente partir para encontrar estudos primários, né? Tipo, não é legal a gente ir no PubMed e colocar lá, porque vai vir muita coisa, vai vir revisão sistemática, vai vir estudo primário. Então, assim, o ideal era que a gente achasse uma revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática, ela compila resultados, ela pega todos os estudos, todos os ensaios clínicos, revisão sistemática de ensaios clínicos. Ela pega todos os ensaios clínicos referentes àquela questão, ela sintetiza os resultados e ela ali tem uma conclusão. Então, assim, quando a gente tem uma pergunta, o bom seria se a gente conseguisse encontrar uma revisão sistemática. Mas uma revisão, mesmo sendo mas ainda assim, sendo uma revisão sistemática, a gente precisa avaliar a qualidade. Porque a revisão sistemática, ela traz, tem uma seção dela que ela traz a qualidade daqueles estudos que estão incluídos nela. Então, assim, é importante a gente olhar, porque não adianta uma revisão sistemática com 10 estudos e os 10 estudos foram de qualidade ruim. Então, assim, e de repente tem um ensaio clínico que não entrou naquela revisão, mas é um ensaio clínico com um desenho muito bom. Ele diminuiu muito o risco de viés. Então, assim, o ensaio clínico, nesse caso, é melhor do que uma revisão sistemática. Então, o bom seria uma revisão sistemática com estudos de qualidade, né? Mas isso não acontece sempre. Então, encontramos uma revisão sistemática, a gente vai olhar a qualidade dos estudos que estão ali dentro, né? Então, o que a gente pode fazer para estar agilizando o nosso tempo na hora de fazer a busca, né? Existem os metabuscadores, né? São bases de dados e são pagas, né? O Axis, que é uma base muito boa, é uma base paga. Ele estava liberado na plataforma do Portal Saúde Baseada em Evidências, acho que do Rio Grande do Norte. E estava liberado, e de uns tempos para cá ele não está aparecendo mais, não está mais na plataforma. Era uma base muito boa para a gente procurar, um site muito bom para a gente poder procurar. O que ele faz? Você coloca lá na pesquisa a sua pergunta, o seu caso, né? Quero saber se o medicamento é eficaz em crianças. Você bota lá. E aí ele vai pegar um resumo do que tem, de estudos que tem, por exemplo, ele achou uma revisão sistemática. Ele vai pegar o resumo, vai fazer um resumo daquela revisão sistemática e ele vai te dizer a qualidade daquela revisão. Certo? Então, você já vai olhar ali, vai ter o resumo e você vai ter, essa revisão foi uma revisão com uma boa qualidade metodológica. Você pode dar atenção a ela. A revisão sistemática foi uma revisão sistemática com uma qualidade metodológica muito ruim. Então, você, né, já parte para procurar outro estudo. E ele também ele pega resumos de artigos de ensaios clínicos, né, vamos dizer, para essa questão. Existem 20 ensaios clínicos. Ele faz um resumo dos 20 ensaios clínicos e já te dá um resumo daqueles ensaios, com a qualidade de cada um. Aí, o que você vai fazer? Você já diminuiu bastante a quantidade de referências que você tem, né? Então, e você está vendo um resumo ali, e ele te diz a qualidade daquilo ali. Então, o que você pode fazer? Você vai olhar ali, você pode ver um artigo que tem uma qualidade boa, e você vai lá no artigo, você não vai acreditar né? Você não vai... aquilo ali é só para te direcionar, para diminuir a quantidade de artigos que você vai precisar estar olhando. Você vai, olha aquele resumo, vê quais são os artigos que tiveram uma melhor qualidade, que são mais parecidos com o seu caso, e aí você vai naquele artigo. Se for uma revisão sistemática, você
o resumo da revisão sistemática está ali. Você vai na revisão sistemática, você pega a revisão sistemática mesmo. Você vai na fonte, pega a revisão sistemática. Aí, dentro dela, de 10 estudos, um estudo teve uma qualidade boa e e responde a sua pergunta, a sua questão. Então, você vai lá nesse estudo, certo? Então, a gente começa do muito e vai diminuindo. Não adianta a gente ficar procurando ensaios clínicos, porque se a gente jogar na base no PubMed, a gente vai encontrar, né? Então, bom, a gente procura, vai no metabuscador, procura esse resumo, depois dos resumos, você seleciona ali nos resumos o que você vai ler, o que você vai atrás do artigo original, pega o artigo original, e aí, quando você tiver o artigo original, você já sabe mais ou menos a qualidade que ele tem, que o metabuscador te falou. Aí você vai lá e faz a sua revisão, você faz a sua análise, certo? Para saber também se enquadra no paciente que você tem, tá? Então, tá, pergunta, busca na literatura, assim, é uma forma da gente agilizar a nossa busca. O desenho de estudo, isso aí é muito importante, parece ser uma coisa assim básica, né? Falar aqui, por exemplo, não, é o que é. Quando eu preciso saber sobre a eficácia de uma terapia, eu não posso buscar estudos observacionais. Estudos observacionais não respondem sobre eficácia. Tá? Existem exceções, doenças raras, mas assim, eles não respondem por perguntas de eficácia. Então, e acontece, muitos estudos observacionais são feitos para respondendo a eficácia, avaliando a eficácia, mas você sabe que está errado, porque você já sabe que estudo observacional não responde a eficácia. Então, você pegou um estudo para ler sobre, você quer saber sobre a eficácia de um medicamento, uma terapia, você vai logo lá na metodologia, olha, é um estudo observacional, estudo transversal, é um coorte, é um caso controle, né? São esses termos que são usados. Então, você já sabe que... Gente, o computador está acabando a bateria. Tomar o contato. Foi. Então, observacionais, tá? Então, nessa pandemia, lá no começo da pandemia, aconteceu de sair um estudo sobre a hidroxicloroquina, avaliando a eficácia da hidroxicloroquina. Foi um alarde de todo mundo e tal, e era um estudo observacional, tá? Então, assim, se você sabe que estudo observacional não responde eficácia, saiu o estudo, você foi avisado que saiu aquele estudo, você olhou na metodologia, é um estudo observacional, acabou, você perdeu 1 minuto do seu tempo naquilo ali. Não precisa ficar discutindo com ninguém, faz mal, não faz, tem efeito colateral, não é, entendeu? Porque você já sabe. Então, assim, outra coisa também que a gente pode fazer para agilizar a nossa busca é cadastrar tem uns sites que a gente cadastra no nosso e-mail e o nosso interesse, né? Cardiologia, saúde mental, a gente cadastra no nosso interesse, e aí tudo que é publicado eles mandam para o seu e-mail, mandam uma lista, você escolhe se é semanal, se é por dia. E você pode escolher também se você quer artigos que você dá uma pontuação, né? Eu quero artigos que tenham qualidade boa. Então, ele vai mandar para você só publicações que aquele site avaliou que tem uma qualidade boa. Então, isso também dá uma agilizada, dá para se manter atualizado, tá? Então, qual o desenho de estudo? Então, se for pergunta sobre eficácia, a gente vai procurar um ensaio clínico randomizado, certo? Se for pergunta sobre prevalência de doença, incidência de doença, quero saber sobre como é a história natural da doença, ou sobre alguma doença rara, aí a gente pode procurar um estudo observacional. O estudo observacional, ele é observacional, o pesquisador não interfere. Então, vários vieses estão envolvidos ali, vários vieses estão envolvidos ali, a gente só consegue determinar que aquilo aconteceu por aquela causa, porque você não controlou nada, tá? As coisas estão acontecendo naturalmente, então não tem como você garantir, né, eficácia de medicamentos se você não tiver um controle. Criticamente medido o estudo, esse aí eu acho que é o grande problema dos profissionais nessa parte de avaliação de evidência relevante, avalia a metodologia, tem que saber a metodologia, né? Assim, o que eu falo é que quando a gente pega um artigo para ler, você vai no título, o título é interessante, parece que é o que você quer. Eu vou na pergunta, essa pergunta tem a ver com a minha questão, eu vou na metodologia.
Eu vou procurar qual é o tipo de estudo, como é que foi feito e tal, né? A gente começar a ler lá na introdução, aí depois vai para o método, aí depois a gente está perdendo tempo. Ou então vai lá para o resultado. Aquele autor daquele estudo, ele pode estar enviesado, ele pode ter uma crença, uma preferência, o resultado foi uma coisa e ele escreveu outra na conclusão. Eu já li isso. O resultado mostrava era de uma forma e na conclusão o autor supervalorizava aquele resultado. Né? Então, se você fosse ler só a conclusão, você vai estar lendo informação errada. Né? E aí, quando você já tem a sua pergunta, você já fez a sua busca, você já conseguiu avaliar e você tem uma resposta. O que você precisa fazer? Avaliar a aplicabilidade daquilo. A gente não pode botar uma venda, né, e falar, não, a evidência científica está aqui, é isso, ponto final. Não vejo mais nada. Não. Você precisa avaliar a aplicabilidade. É aí que você vai olhar para o paciente e você vai olhar para a sua experiência, clínica. Então, a gente vai agora para os outros dois pilares da prática baseada em evidência, que é o julgamento clínico e a preferência e os valores do paciente. Né? Então, com esses três aí, a gente consegue fechar esse quebra-cabeça e entregar o melhor tratamento possível, né? A gente nunca garante 100%, é o melhor tratamento possível, o melhor tratamento que você avaliou ser pertinente para aquele paciente, tá? E aí, para ilustrar, eu trouxe umas situações, tá? Para vocês entenderem como que a gente não é só evidência, né? A gente precisa ter o paciente e o clínico julgando. Então, existe um estudo, é hipotético, esse estudo não sei se existe, esse foi um exemplo que eu botei. Existe um estudo que avaliou um medicamento para o câncer e que aumentou a sobrevida em 6 meses. Só que esses 6 meses estão com uma piora na qualidade de vida por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, aí, o médico tem a seguinte questão. 3 meses de vida com razoável qualidade ou 6 meses de vida com uma qualidade ruim? A evidência está ali. A evidência é que você é uma evidência boa, né? De que o medicamento aumenta a sobrevida em 6 meses. Isso é bom. Mas, com uma qualidade ruim. Então, assim, o paciente precisa participar disso. Ele precisa escolher. Ele é que vai te dizer o que ele prefere. Se ele prefere passar 3 meses em cima da cama, sem conhecer ninguém, sem falar com ninguém, sem interagir com os familiares. Ou se ele prefere 3 meses de vida que ele vai poder passear, curtir. Sim, é o paciente que vai decidir junto com você. Então, não adianta você ter essa evidência se você não consegue olhar para o paciente e deixar ele participar daquilo que você não pode. Para você, pode ser que você prefere 6 meses. Mas se para ele não for o melhor para ele, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de ouvir o paciente. Aqui, outro exemplo. Esse estudo aqui existe. A referência está embaixo. Estatina reduz a mortalidade de pacientes com dislipidemia, que já tiveram infarto. Então, estatina reduz a mortalidade de pacientes. Você vai lá, pegou esse estudo e leu isso no texto. Estatina reduz a mortalidade de pacientes. Ok, mas reduz quanto? Reduz quanto, né? Tem que ter um valor aí. Tem um impacto essa redução. Então, o NNT é de 25. O que é NNT? O número necessário para tratar. Significa que eu preciso tratar 25 pacientes para que um paciente tenha um benefício com essa terapia, com a estatina. Então, eu trato 25 para um ter esse benefício, tá? De reduzir a mortalidade, tá? Então, você recebe lá no seu consultório um paciente que alguns meses atrás teve rabdomiólise. E ele teve uma forma grave, chegou a ter uma disfunção renal, ficou internado 40 dias. É uma disfunção, é uma lesão muscular, né? Que dá disfunção renal. E ele ficou internado 40 dias, foi grave. E a estatina, a gente já tem estudos dizendo que a estatina está ligada com essa lesão muscular, certo? Então, assim, você vai arriscar colocar esse paciente em risco, né? E ele teve essa lesão e não se sabe a causa, ele não usava estatina, tá? Não se sabe a causa. Então, ele já teve esse quadro e a gente não sabe a causa, não sabe por quê. E aí você vai arriscar dar um medicamento para ele que causa esse quadro também, aumentando o risco dele, sendo que você tem um NNT de 25, ou seja, você precisa tratar 25 para 1, né? Se ele fosse esse 1, tudo bem, mas não é assim que funciona, né? Então, você precisa tratar 25 para que um tenha resultado. Será que vale o risco? Você vai decidir com o seu cliente, com o seu paciente, se vale esse risco. Você botar ele em risco novamente, né? De ter esse problema novamente, para tentar salvá-lo 25 em 1
de reduzir a mortalidade dele, tá? Então, assim, a evidência está aí, você precisa saber aplicar ela, você precisa saber ouvir o paciente. Aí, outro exemplo. Na doença coronariana, coronária estável, angioplastia ou implante de stent, não reduz mortalidade nem infarto, ele melhora o controle dos sintomas, tá? Então, você fazer angioplastia melhora o controle dos sintomas, não vai reduzir mortalidade nem infarto, melhora a qualidade de vida, tá? Aí você tem um paciente idoso que já tem problemas de mobilidade, que já tem uma certa dificuldade, né? A evidência está aí, você pode escolher entre tratamento medicamentoso e uma angioplastia. Né? A evidência te ajudou com isso. E aí você vai ter que saber aplicar, como aplicar essa evidência no seu paciente. Então, nesse paciente idoso, pode ser mais aconselhável você usar medicamento e não fazê-lo passar por uma angioplastia. Certo? E aí, se você tem um paciente jovem, de 40 anos, esportista, mas que vem sofrendo por conta da angina, não está conseguindo mais fazer o seu esporte, de repente é melhor para esse paciente fazer a angioplastia, porque ele vai ter uma melhora aí desses sintomas, melhora da qualidade de vida. Tá? Então, é você que vai decidir com o seu paciente. O que é melhor? Você pega essa evidência, entendeu? É você pegar essa evidência e ver a melhor aplicabilidade dela, certo? Naquele paciente que você tem, naquela situação. Né? Então, assim, com esses 3 pontos, né, a gente fecha os 3 pilares da saúde baseada em evidência. A gente nunca pode esquecer que o principal é estar olhando para esse paciente, estar melhorando a qualidade do tratamento desse paciente. Então, a vantagem principal qual é? Melhorar a qualidade no cuidado prestado ao seu paciente, tá? E, consequentemente, você vai diminuir o uso de tratamentos ineficazes e que trazem danos ao paciente, que muitas vezes a gente nem sabe que o paciente teve um dano por conta daquele medicamento. Né? Outra coisa que a gente precisa pensar, a gente da saúde não pensa muito em custo, em valor, né? A gente não pensa isso. E lá no judiciário, como teoricamente a gente recebe processos que o autor, a gente se refere a paciente como autor, que o autor não tem condições de arcar, e aí ele pede que o Estado ou o município ou o governo federal arque com esse tratamento. Então, a gente não fala sobre custo, mas a gente precisa pensar em custo, né? Tanto do paciente quanto do sistema de saúde, seja os planos, os convênios, seja o SUS. A gente precisa falar de custo, né? Os medicamentos que são lançados, que são registrados, eles vêm num valor muito alto para um benefício muito pequeno. Certo? Então, assim, se você vai passar, por exemplo, a nutricionista, hoje não é mais, antigamente era coisa, né, era artigo de luxo na nutricionista, né? Hoje não é mais, hoje a gente precisa, todo mundo precisa de um nutricionista, a gente precisa aprender a se alimentar, fazer reeducação alimentar, porque, né, vamos promover saúde, né, para a gente não precisar tratar depois de doença. Então, você vai numa nutricionista e se ela não estiver olhando para aquele paciente, ela vai passar uma dieta cheia de complementos, suplementos e alimentos que o paciente não vai ter condições de comprar, certo? Então, assim, não faz sentido, não vai ser efetivo aquilo ali porque ele não tem dinheiro para comprar. A mesma coisa é passar tratamentos caros para pacientes que você sabe que não vai ter, né, condições de arcar com aquilo ali. Aí o que acontece? Eles entram na justiça para conseguir. Enquanto isso, eles estão sem tratamento, né? Então, assim, esse profissional, ele precisa ver a condição, ele precisa pensar em custo, né? Quando a pessoa entra na justiça, que algum ente público vai custear o tratamento dela, quem está pagando é a sociedade, né? Porque é dinheiro tirado do orçamento do SUS. O SUS tem um orçamento X. A gente não pode, para ele pegar aquele valor e custear um tratamento individual, ele está tirando de algum outro tratamento de saúde pública, certo? Porque a gente tem um valor X, isso não aumenta, ao contrário, vai diminuindo. Então, assim, a gente precisa pensar que
na hora de prescrever tratamentos caros, que a gente sabe que aquele paciente não vai pagar, tem às vezes a gente já recebe, os médicos, eles já têm uma forma de encaminhamento para a justiça, eles já orientam o paciente, o medicamento é muito caro, já orientam o paciente a conseguir o medicamento na justiça, né? E muitas vezes são doenças que o SUS tem vários protocolos, o SUS disponibiliza vários medicamentos caros. Então, assim, e o médico prescreve um medicamento que não está dentro da rede do SUS. Simplesmente porque ele não, ou ele desconhece, que acontece, dos médicos não conhecerem o que tem no SUS, acontece muito, ou simplesmente porque ele não quer, ele quer passar aquele outro medicamento, certo? Então, aí a pessoa entra na justiça, alguém vai ter que custear aquele tratamento dela, esse dinheiro vai sair de algum outro lugar, de alguma outra política pública, sabe? Então, assim, a gente precisa, a prática baseada em evidência precisa pensar em custo, a gente precisa pensar em valor sim, porque do paciente, das operadoras de saúde, do plano de saúde e do SUS, seja quem for, a gente precisa pensar em saúde, senão nada vai se sustentar, né? E, muito claramente, eu vejo isso que é diminuir a judicialização. Então, assim, muito, assim, isso aí eu falo com muita certeza que nesses 10 anos que eu estou lá, muitos processos não deveriam existir, porque são processos pedindo tratamentos que o SUS disponibiliza, né? E sem uma justificativa. Porque se tiver uma justificativa, né, o paciente já usou todas as linhas de tratamento, o paciente é contraindicado para ele porque ele tem algum outro problema, mas não tem uma justificativa, simplesmente porque não quer. E assim, e muitas vezes são doenças que a pessoa não usou nada, né? Acontece muito com diabetes. A pessoa descobriu diabetes mês passado, ou então é diabetes tipo 2, vai começar a usar insulina, e aí começa-se logo a terapia com insulina análoga. O SUS até disponibiliza uma, mas assim, tem muitos critérios, não é fácil conseguir. E assim, mas tem NPH irregular, que é no valor reduzido, que a pessoa vai conseguir comprar, ou ela vai pegar no SUS, ou ela vai conseguir comprar, mas o médico tem que começar com insulina análoga, sabe? E assim, não foi porque usou NPH o regular e não teve efeito, é simplesmente porque ele quer começar pelo melhor tratamento que ele julga, o melhor tratamento porque foi lançado, porque tem toda a indústria atrás, tá? Então, assim, esses pontos de benefício, eu acho que a saúde baseada em evidência consegue melhorar isso em muito. O que a gente pode fazer, a gente profissional ou as unidades de saúde, né, podem estar fazendo para a gente começar a praticar, colocar isso em prática, né, e ir vendo os resultados aos poucos, né. A primeira coisa, eu nem coloquei aí, é a conscientização do profissional. O profissional, ele precisa se conscientizar de que ele não sabe, de que ele precisa aprender, e aí é um constante aprendizado, que nunca vai saber 100%, né, e ele tem que saber que ele nunca vai ter resposta para tudo, algumas vezes ele vai errar, né, porque não é isento de falhas, algumas vezes ele vai errar. Então, assim, ele tem que se conscientizar de que ele não sabe, de que precisa estar em constante aprendizado, que ele não tem as respostas para tudo, que ele não é ele vai prescrever e ponto final, não. Tá? Ele tem que ter a humildade de entender que ele precisa estar em constante aprimoramento. Então, porque não adianta, no caso, se ele está numa unidade de saúde, a unidade de saúde vai, começa a fazer uma capacitação, mas se ele não entender que ele precisa fazer aquilo, não acontece nada. Ele primeiro precisa se conscientizar. Aí as coisas vão andar. Aí ele vai conseguir, porque é o desejo dele. Se ele não se conscientizar, não adianta que nada vai para frente. Né? E aí ele vai buscar capacitação, seja por ele, procurando, sentando, estudando, procurando alguém para ensiná-lo sobre a metodologia, ou as unidades de saúde podem estar fazendo capacitação, né, nessa parte específica de metodologia para os profissionais, e está, ao mesmo tempo, aprendendo e aplicando isso na prática diária, porque é só com o treinamento, é só com a prática que você vai conseguir, não adianta que, a partir de amanhã, agora, não. É com a prática, um dia você implementa uma mudança, outro dia você implementa outra mudança, né?
condições que permitam a adoção do modelo, né? Porque esse profissional vai precisar, se ele estiver vinculado a uma unidade, ele vai precisar de tempo para fazer essa capacitação, ele vai precisar de mais tempo com o paciente, porque não adianta uma consulta de 10, 15 minutos, precisa entender a vida do paciente, precisa entender quem é aquele paciente que está na frente dele, isso leva tempo para o paciente falar, para o paciente contar, certo? Então, ele vai precisar de um período de atendimento maior, ele vai precisar de recursos, porque ele precisa de um computador, ele vai precisar fazer consulta, ele vai precisar de uma base que seja paga, porque é paga, né? Essa do Metabuscador que você tem, ela é paga, mas aqui tem resposta, você consegue uma resposta, agilizar ali seu tempo sua resposta. Então, assim, ele vai precisar fazer essa consulta. Aqui em alguns hospitais aqui tem, lá no IMC, no fiz mestrado, a gente tem essas bases pagas, no INCA tem, mas unidades básicas eu desconheço que alguma tenha. É isso. Eu também trabalho numa unidade básica e eu não tenho, eu desconheço alguma unidade básica que tenha, mas assim, o profissional precisa, né? Muitos médicos, muitos profissionais têm no celular, né? Alguns aplicativos que dão algumas respostas, o UpToDate te dá também, um resuminho ali de algum caso, mas é porque eles pagaram, né? Eu acredito que o certo seria as unidades de saúde terem isso, as unidades de saúde, se a gente está falando de SUS, né? As unidades de saúde darem incentivo para esse médico, pagarem capacitações para ele, ter um material ali, aumentar o tempo de consulta, para que ele possa ter a tranquilidade de trabalhar, saber que ele está aprendendo, que ele está trabalhando. O atendimento com foco individual, né? Isso é o principal é melhorar a qualidade do atendimento para uma pessoa individual, então a gente tem que ter um foco individual. Assim, eu trabalho também numa unidade de saúde de emergência, é uma emergência pequena, aqui no Rio, e eu trabalho no laboratório. Tá? E exames se aplicam a isso, né? Assim, solicitar uma quantidade enorme de exames, uma lista de exames, né? A gente precisa ver aí até onde isso está correto. Então, assim, e eu trabalho no laboratório de análises clínicas. E lá a gente costuma dizer que existe uma padronização por médico dos exames que vão ser pedidos, né? Então, no meu dia, eu sempre vai ter pedido de AS, sempre vai ter pedido de hemograma, sempre vai ter pedido de sódio de potássio, né? Os exames são por médico. O médico padroniza aquilo ali. Não importa a queixa, não importa o que o paciente... É uma emergência. O paciente chega ali com um quadro agudo. Mas não importa o que ele tem. Tá? Cada médico padronizou o seu exame. Domingo é padronizado fazer troponina. O médico de domingo faz troponina de todo mundo, não importa o quadro e não importa a idade. Então, todo mundo faz. Então, assim, não é certo isso, né? A gente padronizar que todo mundo que tem uma determinada condição tem que receber um medicamento tal. Então, assim, é muito certo, né? Tem que ser um atendimento individual, não pode ser uma receita de bolo que eu vou fazer isso tudo e pronto, né? E o atendimento com a visão de profissional, tá? A primeira pessoa que a população recorre e procura quando está com algum problema de saúde é o médico, né? A população não tem entendimento, tá? A maioria não tem entendimento sobre a função dos outros profissionais de saúde, né? Todo o corpo de saúde. Quando ela procura um físico, quando ela procura um nutricionista, quando ela vai no farmacêutico, no psicólogo, ela não tem esse entendimento. Então, o primeiro profissional que ela vai procurar é o médico, né? Não tem dúvida, ela vai direto no médico. E aí, esse médico, com foco individual e com uma visão muito profissional, sabe? Ele vai entender que muitas vezes não adianta ele passar uma prescrição e a pessoa sair dali pronto. Não é isso que a pessoa precisa. Para isso, ele precisa ter foco no individual, ele precisa conhecer aquele paciente. Muitas vezes o problema não é medicamento, né? É um problema do psicólogo, é um problema da nutrição, é um problema do físio, e ele não basta ele querer prescrever, ele precisa conhecer o corpo da saúde dos outros profissionais, né? Para estar prestando um atendimento melhor. Então, assim, eu acho que com esses pontos a gente consegue começar, né, a estruturar, começar a pensar sobre saúde baseada em evidência, de quem ainda não pensa, né, de quem ainda não, muita gente ainda não despertou, né? Muita gente fala que trabalha com saúde baseada em evidência, você pergunta assim, se sabe metodologia, não sei. Então eu também não sei como ela trabalha com saúde baseada em evidências, né?
Aí, era isso que eu queria dizer para vocês, que eu queria passar, só para deixar assim, finalizado que a prática baseada em evidência, ela não é isenta de falhas, né? A ciência não é nada, a ciência não é exatas, não é 100%. A gente nunca vai ter certeza 100% de tudo, né? Porque a gente tem uma nuvem preta e a gente vai, a baseada em evidência, ele vai dando um caminho ali para a gente ir buscando sempre atender da melhor maneira e cometer menos erros, né? Primeiramente, não lesar o paciente, né? E depois melhorar a condição dele. Primeiro é não lesar, o segundo é melhorar a condição dele. Então, ela não é isenta de erros, mas é um caminho que a gente pode ir seguindo para estar melhorando a nossa conduta, tá? Então, obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer um contato depois, tá aí meus contatos, tá? Obrigada. Nós que agradecemos, Vanessa. Sim. Nós estamos aguardando. Enquanto aguardamos entrar as primeiras perguntas, gostaria de lembrar a todos que realizem o registro de presença de vocês, pois esta web está sendo certificada e amanhã a gente vai enviar um certificado de participação para vocês através dos dados que vocês preencherem. É somente apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece e acessar o link e preencher os dados que são solicitados. Nós temos aqui algumas perguntas, vamos começar, deixa eu passar para ti. O Paulo César pergunta: qual a diferença entre nível de evidência e a qualidade metodológica de estudos primários? Olha, a qualidade metodológica, a gente avalia como aquele estudo foi desenhado, por exemplo. Como foi calculada a população, qual é a amostra daquele estudo, se está numa quantidade adequada, se as características daquela amostra são adequadas, a gente avalia a intervenção, se vai ser um estudo randomizado, se não vai ser randomizado, se vai ter cegamento. A gente avalia como é exatamente a metodologia, qual é o desenho daquele estudo, que os pesquisadores desenharam e escreveram para poder estar conduzindo aquele estudo, certo? Nível de evidência, já lá no final do estudo, o estudo já está pronto, tá? A gente tem até o grade, que avalia nível de evidência, e aí a gente consegue ver se aquela evidência, né, o que eles avaliam? Avaliam pela metodologia, se foi uma boa metodologia, se a pergunta conseguiu ser respondida com uma boa metodologia, e aí eles colocam um nível de evidência para aquela conclusão, e eles fazem até uma recomendação. É uma recomendação com nível de evidência bom, nível de evidência A, nível de evidência B, né? E aí está se referindo a se a pergunta foi respondida durante o estudo com uma boa metodologia, com um bom desenho de estudo, né? Com um bom desenvolvimento daquele estudo. Basicamente é isso. Outra pergunta. Essa outra aqui é? Isso. Como saber se um tratamento em saúde é mais efetivo que outro? E qual a hierarquia de evidências? Então, quando a gente fala de efetivo, a gente está falando quando a gente utiliza um tratamento no nosso mundo real. Quando a gente está falando de estudo, a gente usa a eficácia. Eu acho, se ele está perguntando, né, eficácia, a gente vai avaliar no estudo. Agora, efetivo é quando aquele tratamento vem para o mundo real. Muitos tratamentos, eles são eficazes quando a gente está no ensaio clínico, eles têm uma eficácia boa, mas quando eles vêm para o mundo real, porque o estudo ele é controlado, né? São várias variáveis controladas. Quando a gente vem para o mundo real, a gente tem os interferentes, é a população geral, que vai usar uma quantidade muito maior de pessoas, uma população que tem comorbidades, que não vai usar o medicamento muitas vezes da forma que o medicamento foi feito para ser usado. Então, isso é efetividade, é como a eficácia avaliada no estudo vai se comportar na vida real. E essa avaliação de efetividade, a gente só vai conseguir vendo, né? Ali quando a gente vai, quando o medicamento, a terapia já está em uso.
Aí a gente vai vendo se é um tratamento. Por exemplo, muitas vezes o medicamento é um medicamento que tem uma posologia muito complicada. É um medicamento para idoso com uma posologia muito complicada. Então, assim, e aí existe um outro tratamento para o mesmo sintoma e utiliza uma vez ao dia. Então, assim, de repente, quando isso aí, os dois são eficácia igual. Isso aí, quando vem para o mundo real, de repente, aquele tratamento que a posologia é só um comprimido por dia, vai ser mais efetivo, porque o idoso vai conseguir aderir mais àquilo do que lembrar de tomar 3 vezes ao dia um comprimido. Então, essa efetividade a gente só vê aí, realmente, aí no mundo real. Um medicamento que tenha um efeito colateral que as pessoas não consigam, que quem desenvolve esse efeito não consegue, né, continuar tomando o medicamento. Então, isso aí diminui a efetividade, né, a aderência ao tratamento. E aí, qual a hierarquia de evidências? Hierarquia de evidências que ele está perguntando sobre a pirâmide de evidências, né? Então, assim, a gente tem embaixo relato de casos, e aí, assim, é aquilo que eu falei, cada estudo vai responder uma pergunta, né? A gente tem relatos de casos, séries de casos, que vão responder para doenças raras, que vão responder sobre etiologia, estão lá embaixo na pirâmide. Aí a gente tem os estudos observacionais, caso controle e estudos de coorte. Depois a gente tem ensaios clínicos e revisões sistemáticas. Aí, o que acontece? Tudo vai depender do que a gente quer responder, né? Essa hierarquia de evidência vai depender do que a gente quer responder. Se eu quero responder uma pergunta de eficácia, eu não posso pegar um estudo observacional. Então, o meu maior nível de evidência que vai ser um ensaio clínico, ou eu pegar uma revisão sistemática de ensaios clínicos, porque existem revisões sistemáticas de estudos observacionais. Ou pegar uma revisão sistemática de ensaios clínicos, né? E vai depender o que eu quero saber, né? Para poder estar respondendo. Tem outra aqui. Posso falar da outra? Por favor, pode sim. É realmente necessário investir tanto em novo tratamento? São tantas informações disponíveis, o que fazer? Curso de meta-análise? Muita informação disponível, tá? Então, assim, as indústrias, elas investem tanto porque dá dinheiro, né? Elas querem lucro, gera lucro. O medicamento, quando ele está muito tempo no mercado, ele vai diminuindo ali o seu valor, né? Tem muitos medicamentos muito eficazes que são muito baratos e a indústria precisa, né, vir com novos tratamentos para ela poder, com tratamentos mais caros, para ela lucrar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A indústria farmacêutica, ela não faz só tratamentos que visam lucro, né? A gente tem realmente tratamentos que têm razão de existir, que são importantes. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa enxurrada de produtos que são registrados todo dia, todo ano, né? São tantas informações, o que fazer? O que fazer é saber avaliar as informações, né? Quando lança, sim, só assim, só na bula do medicamento, a bula de todo medicamento, eu vou falar de medicamento, a bula de todo medicamento, ela traz os estudos que foram feitos para aquele medicamento obter um registro. Quem faz o registro, quem faz o estudo para o registro do medicamento é o laboratório que produz o medicamento, tá? Então, assim, na própria bula do medicamento, a gente encontra os estudos que foram usados para registrar aquele medicamento, para avaliar a eficácia daquele medicamento. Esses estudos na bula, a gente já consegue ver neles vieses na própria bula, né? Então, assim, a gente consegue encontrar viés, a gente consegue encontrar erros metodológicos, erros de desenho no próprio estudo que o laboratório colocou na bula. Então, assim, o que fazer é a gente saber, a gente se capacitar e saber ler, certo? E buscar informação e saber interpretar aquilo ali. Agora, o curso de meta-análise, o que é a meta-análise, né? A meta-análise só existe depois de uma revisão sistemática. Eu preciso fazer uma revisão sistemática de vários dos estudos, né? Assim, no mínimo 3 estudos para eu fazer uma revisão sistemática. A meta-análise, ela é somente uma compilação estatística, tá? Um resultado estatístico. Pega a estatística de 10 estudos, avaliaram a eficácia, eles vão pegar aquilo ali, aquele valor de cada estudo, a gente joga no programa,
São feitas várias correções e ele vai te dar um gráfico, esse programa vai te dar um gráfico, que é uma meta-análise, dizendo se é eficaz ou não, né? E tem um forest plot se é eficaz ou não. Então, não é fazendo um curso de meta-análise, é aprendendo realmente metodologia, os termos de metodologia, que você vai conseguir saber filtrar essas informações, tá? Tem mais? Quais são os profissionais que atuam no NAT? No NAT, no Núcleo de Assessoria Técnica que eu trabalho, a gente tem um corpo de saúde bem diversificado. Tem farmacêutico, médico, fisioterapeuta, nutricionista e enfermeiros, tá? Então, a gente tem, os pareceres são feitos em conjunto, né? Pareceres de medicamento farmacêutico faz junto com o médico, e a gente consegue lidar bem com essa interação ali multiprofissional. E para entrar, a maioria dos NATs é concurso, né? A gente é funcionário do Estado, fazendo concurso, e não é todo estado que tem, deveriam ter, todos os estados deveriam ter NAT, não são todos que têm, mas os que têm, que eu tenho conhecimento, que foram por concurso. Como fazemos quando existe um fármaco muito caro, normalmente para doenças raras, que são inicializados, porém são off-label? Ou ainda em fase de teste. Como seria um laudo técnico? Fazemos quando existe fármaco muito caro, normalmente para doenças raras. Medicamentos para doenças raras, eles são muito caros, sempre, né? E o ponto aí que a gente tem que pensar, né, que eu sempre falo, se você for ver realmente o benefício desses fármacos, eles não mudam o curso da doença, né? A pessoa não vai deixar de ter a doença, a pessoa vai continuar com a doença, o curso da doença vai continuar, o que pode acontecer é uma melhora na qualidade de vida, que às vezes é significativa e algumas vezes não é significativa, né? E aí o que acontece? A indústria, ela já coloca ela sabe disso e ela já coloca esse fármaco para comercialização num valor absurdo, que a pessoa, o doente, ele não tem condições de pagar. A indústria já sabe que o doente não vai pagar. Sabe? Um medicamento de 200 mil, 400 mil, uma ampola, que o valor é assim, né? Assim, ela sabe que o paciente não vai pagar naquilo. O benefício que esses fármacos trazem não justifica esse valor absurdo, sabe? Ela sabe que a pessoa vai judicializar, né? Ela põe esse preço porque a pessoa vai judicializar e quem tem que comprar é o Estado, o município ou a União. A indústria sabe disso. Ela não faz esses fármacos para você não. Para quem é doente comprar, ela faz esses fármacos, né? Para o governo pagar, porque não tem condições da pessoa pagar. Deixa eu ver. E aí, se ele é off-label, olha, para a gente, deixa eu ver se a gente já recebeu. A gente já recebeu, sim. Era off-label no seguinte aspecto: é uma doença, a gente recebe muito para AME, e atrofia muscular espinhal, e ele tem um benefício maior em quem tem AME tipo 1, e não 2 e 3, que é quando você descobre a doença mais velho, né? E aí, no começo, a bula do medicamento no começo, ela vinha só disponível, o medicamento era indicado só para tipo 1, não para tipo 2 e tipo 3. E aí a gente chegou a receber, né? Hoje já mudou, para todo tipo. E aí a gente chegou a receber. E aí o que a gente faz é procurar, quando a gente não consegue, quando não tem essa indicação em bula, que seja off-label, a gente vai procurar na literatura. A gente vai procurar se existem alguns estudos, se existe algum estudo. E assim, eu posso dizer que na maioria dos casos não tem, porque já é difícil ter estudos para a indicação da doença. É difícil a gente encontrar. O que dirá encontrar para off-label, né? São estudos muito caros. Então, assim, o que dirá a gente encontrar para off-label? Então, é muito difícil encontrar estudos para doenças raras off-label. Se for um medicamento de doença rara, porque pode acontecer de ser um medicamento comum, né, que a gente tem, para doenças raras, que pode acontecer também. E aí o que a gente faz também é procurar na literatura. A gente sempre vai procurar embasamento na literatura, não tem outro meio, né? A gente usa a bula
e a literatura. E aí, se a gente não encontra, a nossa resposta é que a gente não encontrou evidência para aquela indicação, né? Essa é a nossa resposta. Não tem como dizer outra coisa se a gente está procurando evidência que não tem. Em tempos de pandemia, Covid, vocês recebem um estudo que suporta o uso da terapia precoce? Não. Vocês receberam algum estudo? Não. A gente até que a gente não recebeu muitos processos de Covid. O que a gente recebeu era de internação, de transferência, mas de medicamento, a gente recebeu assim, pacientes que se encaixaram em grupos prioritários, e aí vem, né, o advogado vem dizendo que ele é o paciente que está no grupo prioritário, que quer um tratamento, mas para outra doença, né, para outro tipo de doença. Mas de Covid especificamente, a gente não recebeu o processo, e eu não tenho conhecimento de estudo que suporta com certa robustez o uso de algum tratamento precoce. Né? Realmente a gente não recebeu esse tipo de demanda. Ok, obrigado, Vanessa. Nós tivemos vários elogios, as pessoas agradeceram pela excelente apresentação que você fez, pelas respostas às perguntas. Então, obrigada. Nós agradecemos, graças à tecnologia da informação, estamos conectados à distância bem grande, mas você trazendo aqui um pouco do trabalho de vocês aí no Rio de Janeiro. Então, Telesaúde Mato Grosso agradece enormemente a sua disponibilidade, a sua presença conosco, e vou deixar aberto para que você faça, então, as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, gostei muito de poder falar, né? É um tema que eu gosto e que está no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Então, assim, foi muito... Eu não sei, olha, eu não sei nem quem entrou em contato comigo, né? Mas, assim, eu queria agradecer essa pessoa que foi pelo Instagram, que, assim, eu gostei muito de preparar a apresentação, de poder falar, das dúvidas do pessoal, assim, muito obrigada pelo convite, e tiverem mais alguma dúvida, só mandar aí pelos meus contatos que eu vou estar respondendo, tá bom? Obrigada.